Muito bem, vamos continuar então com a nossa análise. Eu trago aqui duas súmulas importantes do STJ. Olha só, a súmula 552 e a súmula 377. A súmula 552 do STJ diz que o portador de surdez unilateral não destaca, não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar vagas reservadas em concurso público. Lembra que a lei vai reservar um percentual para pessoas que tenham deficiência. O STJ entendeu que aquele que tem surdez unilateral não se qualifica para entrar nessas vagas. Ao contrário, entretanto, temos ficou aqui a úmula, né? É a súmula, número 377, que diz, o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Então, no primeiro caso, não. No segundo caso, sim. Tudo bem? Legal? Fica atento com isso. Vamos caminhar. Temos ainda uma decisão que diz, não se mostra justo, ou no mínimo razoável, que o candidato portador de deficiência física, na maioria das vezes limitado pela sua deficiência, esteja em aparente desvantagem em relação aos demais candidatos, devendo a ele ser garantida a observância do princípio da isonomia e igualdade. O Supremo, buscando garantir razoabilidade à aplicação do disposto no decreto tal, entendeu que o referido diploma legal deve ser interpretado em conjunto com o 812. Lembra? No mínimo 20% das vagas e tal. Até 20% das vagas, né? Assim, as frações mencionadas no 37, parágrafo 2º do decreto devem ser arredondadas para o primeiro número subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas oferecidas no certame. Então aqui o Supremo trouxe uma interpretação dizendo, se houver fração, arredonda para o primeiro número subsequente. Porque se você arredonda para menos, você pode não cumprir a exigência legal. Então a ideia é de garantir efetividade ao direito assegurado. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos analisar algumas questões importantes sobre o concurso público. Tema importantíssimo, tema lindo, né? O concurso público. Então eu vou passar para você alguns dispositivos constitucionais, alguns detalhamentos que são importantes para a prova e algumas decisões do Supremo também importantes sobre concurso. Beleza? Lembrando, teve dúvida? Manda para mim. Beleza? A Constituição Federal diz que a investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Cargo em comissão e também aquelas funções temporárias não exigem concurso público. Né? Pode ser feita, por exemplo, para servidor temporário, pode ser feito um processo seletivo, a gente vai falar dele um pouco mais à frente. Então, concurso público para cargo público efetivo e para emprego público. O concurso público vai ser de provas ou provas e títulos. Não há concurso público só de títulos. Inclusive, o concurso no qual tem a prova de títulos, por exemplo, você vai ter uma pontuação a mais por ter uma especialização, por ter publicado uma obra, por ter um mestrado, um doutorado, enfim. Títulos, eles têm um caráter meramente classificatório. Títulos não têm caráter eliminatório. O que elimina são as provas. Então vamos lá. Concurso público. Provas ou provas e títulos. O que mais? O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Cuidado, é normal a banca tirar esse até. E aí ficaria. A Constituição diz que o prazo de validade do concurso é de 2 anos. Nada disso. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos e pode ser prorrogado. Quantas vezes? Uma vez por igual período. Aí você fala assim, Wellington, que igual período é esse? O período original. Então, se eu tenho um concurso com prazo de validade de 6 meses, quem vai definir o prazo exato de validade é o edital do concurso. Então, se o edital diz, olha, o concurso tem prazo de validade de 6 meses, é possível prorrogar uma vez por até 6 meses. Se meu concurso tem prazo de 1 ano, é possível prorrogar uma vez por mais 1 ano. Tudo bem? Então, o prazo de validade de até
2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Outro ponto. A Constituição diz que se eu tenho um concurso público válido e a administração pública abre novo concurso, né, aqueles que foram aprovados no primeiro têm direito de precedência, ou seja, têm direito de ser nomeado com precedência sobre novos aprovados. Legal? Panorama introdutório sobre concurso público. Vamos dar uma olhada nos dispositivos? Olha só. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. E aí eu quero colocar aqui no finalzinho, ó, ressalvadas as nomeações para carga em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então note, eu tenho, por exemplo, cargo público efetivo, carga em comissão, concurso público para o cargo efetivo. Cargo em comissão, função de confiança, nós não vamos ter um concurso específico para isso. Eu vou falar deles um pouco mais à frente. Vamos lá. O concurso público vai ser de quê? Provas ou provas e títulos. Não é isso que nós vimos? De acordo com a natureza e complexidade. O que mais? Prazo de validade do concurso, já falamos, até 2 anos. Posso prorrogar? Posso, uma vez, por igual período. E o inciso 4º diz que, durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele que for aprovado em concurso público, né, de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Note, a Constituição Federal não proíbe a abertura de novo concurso público enquanto há um concurso anterior válido. Ela só diz o quê? Que os aprovados no primeiro certame teriam uma precedência, uma preferência de nomeação sobre os novos concursados. E ela diz, ó, durante o prazo improrrogável. Então, em tese, alguns autores têm dito que é possível abrir esse novo concurso já no período da prorrogação. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o meu concurso tem prazo de validade de 1 ano. Tudo bem? Posso prorrogar por mais 1 ano? Posso. Então, o primeiro ano não é um prazo improrrogável, é um prazo prorrogável. Já quando eu prorrogo, estou no último ano de validade, então aí seria um prazo improrrogável. Alguns autores defendem que nesse prazo improrrogável é que eu poderia lançar um novo edital. Tudo bem? Agora que a gente viu essa abordagem geral, deixa eu trazer alguns complementos importantes. O 37, parágrafo 2º, diz assim, ó, a não observância dos incisos 2 e 3, ou seja, a questão de exigência de concurso e a questão do prazo de validade do concurso. Implica o quê? Nulidade do ato e punição da autoridade responsável na forma da lei. Então tem que haver concurso, é um princípio constitucional. Agora eu trago algumas decisões importantes para você. O Supremo vem e diz, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso destinado a seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante número 43. Qual é a ideia aqui? O Supremo ele já tinha declarado anteriormente a inconstitucionalidade da chamada ascensão e também da transferência. O que era isso? O cara ingressava no serviço público em uma carreira e ele era promovido para uma carreira totalmente diferente. Isso já aconteceu, por exemplo, na área da polícia. O cara, por exemplo, ingressava como escrivão, era promovido para agente, depois era promovido para delegado. Então, olha, o cara entrou como escrivão e se aposenta como delegado, uma carreira totalmente diferente. Esse acesso de uma carreira a outra sem concurso público é inconstitucional. Tudo bem? Legal? Então, fica atento com esse ponto. O que mais? A discricionariedade da administração quanto à convocação de aprovado em concurso público fica reduzida ao patamar 0, fazendo surgir o direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses excepcionais. Olha só, questão importante. Em regra, quando o candidato é aprovado no concurso público, regra, o entendimento dominante era: há apenas uma expectativa de ser nomeado. Esse era o entendimento pacífico.
Quem é aprovado em concurso tem expectativa de direito de ser nomeado. Entretanto, houve uma evolução jurisprudencial, a chamada viragem jurisprudencial, e passou-se a entender, por exemplo, que quem é aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. E é desse tema que nós vamos tratar aqui. O Supremo vem e diz assim, ó, quando é que há o direito subjetivo de ser nomeado? Ele traz algumas hipóteses. Primeiro, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital. Percebeu? Então, eu fui aprovado dentro do número de vagas do edital, eu tenho direito subjetivo de ser nomeado. Ou, quando houver preterição da nomeação por não observância da ordem de classificação. Outro ponto. Então, eu estou aprovado em 4º lugar, a administração foi lá e nomeou 5º, 6º, 7º, eles estão e eu não fui nomeado. Então, nasce o direito subjetivo, que é a súmula 15 do STF. Além disso, 3. Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do anterior e ocorrer também o quê? A preterição de candidatos aprovados fora da vaga, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima. Então, note, um outro caso. Houve um concurso, a administração nomeou alguns e alguns estão lá esperando. Por exemplo, num cadastro reserva. Surge um novo concurso. Lembra que existe aquele direito de precedência, regra? Eu nomeio do concurso anterior para depois nomear os novos. Se a administração, de forma imotivada, de forma arbitrária, começa a nomear os novos sem nomear os anteriores, de forma imotivada, ela não tem qualquer justificativa para isso. O Supremo também entende que surge o direito subjetivo à nomeação. Então, muito importante essa decisão do Supremo. O que mais? As regras restritivas em editais de concurso, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas e assim justificadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretiza o princípio da igualdade e também o princípio da impessoalidade no âmbito do concurso. Em outros termos, o denominado afunilamento de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público, com aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui nós temos uma questão interessante, que são essas cláusulas que ele chama de regras restritivas do edital. Aquelas regras que exigem, por exemplo, se você não tiver no mínimo 50% de conhecimento básico, no mínimo 50% de conhecimento específico, você está eliminado. Então, o Supremo entende que essas regras definidas de forma objetiva e impessoal são válidas. E temos também as chamadas cláusulas de barreira, que são aquelas que, conforme o concurso vai se desenvolvendo, ele vai colocando um limite de candidatos que vão passar para as fases seguintes. Por exemplo, fala assim, nós vamos corrigir, por exemplo, tem prova objetiva, prova discursiva. Vamos corrigir, por exemplo, apenas 50 provas discursivas. Pronto, é uma cláusula de barreira, só até ali. Veja, quem forem as 50 primeiras notas mais altas, terão a redação corrigida. Critério meritório. Então, essa cláusula de barreira em concurso público, se definida de forma objetiva, elas são válidas. Tudo bem? Um detalhe importante sobre concurso, nós vimos que é necessário concurso para cargo público efetivo para emprego público. 2 pontos que chegaram ao Supremo que merecem destaque. Primeiro, os serviços sociais, o chamado Sistema S, O Sistema S não se submete ao princípio constitucional do concurso público. Por quê? Porque ele não integra a administração pública, nem direta, nem indireta. É uma chamada entidade paraestatal que atua ao lado do Estado, chamado de terceiro setor por parcela da doutrina. E uma decisão emblemática do Supremo foi na ação direta de inconstitucionalidade 3026, envolvendo a OAB. O Supremo entendeu que a OAB não é uma espécie de autarquia em regime especial. O Supremo entendeu que a OAB é um serviço público independente. Veja,
uma natureza bastante diferenciada, né? Uma natureza que a gente chama de sui generis, né? Uma natureza ímpar na personalidade jurídica, na natureza jurídica das entidades. Então o Supremo entendeu, a OAB ele é um serviço público independente, então não integra a administração pública nem direta nem indireta. Então a OAB, o Supremo entendeu, também não estaria obrigada à realização de concurso público para contratar os seus empregados, por exemplo. Não estaria. Fica atento com essas duas questões. Muito bem. Continuando na nossa análise, temos ainda uma decisão do Supremo importante. Olha só, por que eu faço questão de trazer essas decisões para você? Porque elas têm sido bastante exploradas na prova. Então, volta e meia você vai encontrar isso. Além do que, né, você vai usar também essas regras no seu dia a dia, na preparação para concursos públicos. Então, são importantes. Vem comigo. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de um problema temporário de saúde. Existia aqui uma vedação expressa no edital. O Supremo entendeu que era constitucional essa vedação. Violação ao princípio da isonomia não ocorreu. Postulado do qual não decorre de plano a possibilidade de realização de segunda chamada em concurso público, em virtude de situação pessoal do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia, à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. Inexistência de direito constitucional à remarcação de prova em razão de circunstância pessoal do candidato. Segurança jurídica, validade da prova de segunda chamada realizada até a data de conclusão do julgamento. Que questão interessante foi essa aqui? O cara fez a prova objetiva, fez a prova discursiva e aí chegou aquele momento do teste de aptidão física, o chamado TAF, né? A gente vê muito isso em concurso da carreira policial. E aí o candidato teve um problema de saúde. E aí ele pediu que, eu tô com um problema de saúde, não tô bem para fazer a prova. Então eu quero que seja remarcada a minha prova o meu teste físico. E no edital havia uma cláusula específica dizendo, não vai ser remarcado. Não vai ser remarcado. Aquela é a data e ponto final. E o candidato se insurgiu. Ele não concordando com essa cláusula, ele buscou o Poder Judiciário. E o Supremo entendeu que esse tipo de cláusula não fere o princípio da igualdade. Na verdade, implementa o princípio da igualdade. Por quê? Na medida em que, imagina, no dia do teste eu estou com febre. Um exemplo. E aí eu remarca para daqui a 30 dias. Em tese, é como se eu tivesse mais 30 dias para me preparar. Isso quebraria a isonomia do concurso público, percebeu? Então o Supremo disse, não há direito subjetivo de exigir remarcação de teste. Nada disso. Então, fica atento com essa decisão. Outro ponto, investigação social em concurso público, né? Aquela questão de investigação de vida pregressa. Exclusão do certame. Olha o que o Supremo entende. Viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de um candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Então o Supremo aqui entendeu que a simples existência de inquéritos em andamento ou arquivados ou mesmo ação penal em curso contra candidato não é suficiente para excluí-lo do concurso público. Por quê? Por causa do princípio da presunção de inocência. O artigo 5º, inciso 57 do texto constitucional diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o princípio da presunção de inocência impede que se exclua do concurso público aquele candidato que simplesmente está respondendo ao inquérito. Tudo bem? Só após o trânsito em julgado é que ele seria considerado culpado. Temos ainda, o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora do concurso, reexaminar conteúdo de questões formuladas e critérios de correção de prova, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo, ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, como no caso, erro grosseiro no gabarito apresentado, porque caracterizada uma ilegalidade. Outro ponto importante, não só para a prova, mas para a sua vida de concursando.
que é o que, em regra, o judiciário não vai analisar se o gabarito que a banca divulgou definitivo está certo ou está errado. Em regra, não. Entretanto, se houver uma manifesta ilegalidade, é possível o Poder Judiciário verificar isso. Então, em regra, o Judiciário não vai entrar nos critérios de correção, mas ele pode verificar, por exemplo, se o conteúdo cobrado está ou não no edital, porque o edital é a lei do concurso. Então, se a banca cobra um conteúdo que assim, expressamente não está no edital, isso pode ser questionado no Judiciário. É importante também destacar uma decisão do STJ em que na elaboração da questão, no próprio enunciado da questão, havia um erro grosseiro em que a banca examinadora ela troca alguns institutos jurídicos e aí ela pede para o candidato discorrer. Só que o próprio enunciado da questão estava errado. E aí o candidato foi à justiça e o STJ entendeu que nesse caso específico havia uma ilegalidade e que nesse caso poderia também ser analisada pelo Poder Judiciário sem violar esse princípio que o Supremo tem estabelecido. Tudo bem? Muito bom. Agora, vamos dar uma olhada na questão de contratação de servidores temporários. Estamos no artigo 37.9. Ele diz que a lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado. Para quê? Para que eu vou contratar servidor temporário? Para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui nós temos, como eu disse, o servidor temporário. E esse cara, ele não ocupa cargo nem emprego. Esse servidor temporário, ele ocupa uma função pública. Ele não ocupa cargo público, ele não ocupa emprego público. E a relação dele com o Estado é uma relação estatutária. Inclusive, o Supremo tem entendido que uma possível demanda judicial envolvendo questão trabalhista não iria para a Justiça do Trabalho, né? Iria para a Justiça Comum. No âmbito federal, por exemplo, nós temos uma lei, porque ele diz assim, ó, a lei vai estabelecer. Essa lei é de cada ente federativo. A título de exemplo, nós temos a Lei 8745 de 93, que regulamenta isso no âmbito federal. Mas aqui a ideia é que cada ente federativo, então, os Estados-membros podem editar sua regulamentação, o DF, sua regulamentação sobre isso. Por quê? Porque essa lei, como envolve servidor público, né, como envolve prestação de serviço público, diante da autonomia dos entes federativos, eles têm autonomia para legislar sobre essa temática. Então, essa contratação de servidor temporário, que ocupa uma mera função pública, é para atender o quê? Uma necessidade temporária. Eu trago aqui uma decisão importante do Supremo, que ele disse assim, ó, o conteúdo jurídico do 37.9 pode ser resumido, ratificando-se dessa forma o entendimento da Corte, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso. Então, deixa eu destacar isso aqui, ó. Vamos lá. Para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que, ele diz, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Lembra que é a lei que vai regulamentar e essa lei é de cada ente federativo. Segundo, o prazo da contratação seja pré-determinado, senão não é temporário, né? O que mais? A necessidade seja temporária, haja um interesse público excepcional e a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado. Então eu não posso, né? Aquelas atividades que são comuns, rotineiras, não aconteceu nada de excepcional, nada de imprevisível, o Estado contratar temporários para exercer função. Porque isso seria uma burla ao princípio do concurso público. A administração, para atender suas necessidades, regra,
precisa realizar concurso público. Então, o temporário é para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Em regra, eles são contratados por processo seletivo. Alguns se assemelham até a um concurso público, mas é possível contratar, por exemplo, com a mera análise curricular, o que não seria permitido para cargos públicos efetivos. Tudo bem? Caminha comigo, temos mais uma decisão do Supremo, só para contextualizar aquilo que eu já comentei. Servidor público em regime temporário. Justiça do Trabalho é que vai analisar suas causas? Não, incompetência. No julgamento da ADI 3395, julgamento de uma medida cautelar, o Supremo suspendeu toda e qualquer interpretação do 114.1 que inserisse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. E termina. As contratações temporárias para suprir serviços públicos estão no âmbito das relações jurídico-administrativas, sendo competente para dirimir o conflito a justiça comum e não a justiça especializada. Por quê? Como eu disse, o servidor temporário ele não ocupa um emprego público e nem um cargo público efetivo, é uma função pública. E ele é regido por um estatuto próprio, por exemplo, no âmbito federal, a Lei 8745 de 93. Tudo bem? Legal? Então, continua comigo. Vamos lá. Agora, vamos fazer um comentário sobre a questão das funções de confiança e dos cargos em comissão. Aqui é bem tranquilo. Falou de função de confiança, elas têm um ponto diferencial e elas têm um ponto em comum. O ponto diferencial é que a função de confiança, ela é exercida de forma exclusiva por servidor de carreira. Ou seja, aquele servidor que foi investido por meio de concurso público. Já o cargo em comissão, ele pode ser exercido tanto pelo servidor de carreira, e a lei vai estabelecer um percentual mínimo, quanto por aquele que não tem vínculo com a administração. Vou chamar assim, um particular, que não tem vínculo com a administração. Esse é um ponto de diferença. Então, função de confiança é exclusivo do servidor de carreira. Já o cargo em comissão pode ser exercido tanto por servidor de carreira quanto pelo particular. E a lei vai reservar um percentual para os servidores de carreira. Esse é um ponto de distinção. Um ponto comum entre os dois é que tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão destinam-se à atribuição de direção, chefia e assessoramento, ou assessoramento. E aí o Supremo tem dito que não podem ser criados, por exemplo, cargos em comissão para exercer atribuições meramente técnicas, ordinárias ali do dia a dia. Por quê? Porque também seria uma forma de burlar o concurso público. Porque, veja, atribuições técnicas ordinárias, eu tenho que ter um servidor ali de carreira, um servidor exercendo aquilo. Então, eu não vou pegar um cara comissionado e colocar para exercer essa função. Então, função de confiança e cargo em comissão destina-se à atribuição de direção, chefia e assessoramento. Então, fica atento com essa questão. Continua comigo, tenho dois pontos muito importantes, que é a livre associação sindical e o direito de greve de servidor público efetivo. Vamos lá, servidor público civil, né? Servidor público civil. Primeiro, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E aí ele vem, o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. A Constituição faz questão de destacar servidor público civil porque o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º, diz que ao militar são vedadas as duas coisas. São vedadas o quê? Tanto a sindicalização quanto a greve. Então é por isso que a Constituição vem e destaca o civil,
Porque se eu tiro o servidor civil, fica errado o texto. Por quê? Porque há doutrina que entende, há autores que entendem que servidor público, sozinho, a palavra servidor público pode ser tomada num sentido bem amplo da palavra, inclusive inserindo os militares. Então, servidor público civil tem direito à livre associação sindical e o direito de greve é exercido nos termos definidos em lei específica. Ó, para a gente fechar, cuidado. Primeiro, é lei específica, não é lei complementar. É uma lei ordinária que cuida só desse tema. Isso aqui é uma norma de eficácia limitada, porque é dependente de lei. Perceba que no inciso 6º não se exige lei. No caso do inciso 6º, eu tenho uma norma de eficácia plena. O cara pode exercer sua associação sindical. Já no inciso 7º, norma de eficácia limitada, ou seja, uma norma constitucional que depende de uma regulamentação posterior para que ela produza todos os seus efeitos. Tudo bem? Na nossa próxima aula continuamos com essa temática. Eu te espero.